Sempre nós estamos trazendo dicas aqui no Manhã Leve para as pessoas que desejam empreender. Afinal, nós sabemos que o Brasil enfrenta uma crise econômica grande que atinge várias famílias. E o empreendedorismo é sim uma boa opção para ganhar dinheiro extra, ou às vezes se fazer como o seu negócio principal. Mais desafiador do que investir no mercado é apostar no próprio negócio. E sendo mãe, mulheres que acabaram de dar à luz, a gente acha que nunca é possível. Será que tem como conciliar o empreendedorismo com a maternidade? Para falar sobre isso, eu recebo a Master Coach e palestrante Marilyn Albuquerque. Marilyn Albuquerque, olha... É diferente esse nome, né? Um pouquinho diferente. Não é Mary, não é Marilyn, é Marilyn. Mary Ellen. Mas pode ficar no Mary para facilitar. Mary, eu vou te chamar de Mary porque fica mais fácil. Não, facilita bastante. Bom, você começou com essa história de empreendedorismo e ensinar as pessoas por quê? Então, eu comecei a empreender com 25 anos. E quando eu comecei a empreender, o que eu sentia falta era de um cuidado para mim como um todo, para eu enquanto mulher. Porque o que acontece? A gente começa a empreender, a gente tem cursos para aprender a gestão, fluxo de caixa, a gente tem uma série de cursos que são específicos e técnicos para empreendedorismo, mas nenhum que prepara a nossa mentalidade para que a gente possa usar, que empreendedorismo é pura ousadia. Então, ainda mais na época de hoje, né? Exatamente. Então, quando eu tenho, por exemplo, as minhas crenças de merecimento, assim, não tão trabalhadas, em que eu não consigo me vislumbrar fazendo grandes negócios, trabalhando com números maiores de dinheiro, além daquilo que eu vivi e convivi na minha família até então, eu começo a me sabotar nos negócios. E eu vi que... tanto por esse aspecto, quanto por aspectos de saúde, por outros desafios que eu mesma enfrentei, que era necessário trabalhar a empreendedora como um todo. Sei. E não só olhando para uma partezinha. Você, pessoa, e você também como uma empreendedora, como um negócio, que né? Não tem como andar desconectado. Você dá palestras, não dá? Você tem um site que chama Todas em Uma. O que a gente pode aprender lá? A pessoa que tá assistindo e falou assim, eu quero ser empreendedora. Então, tem muitas dicas no site, tanto para o desenvolvimento quanto para o empreendedorismo. E tem também algum, por exemplo, e-book, para você olhar e ver todas as áreas da sua vida, se analisar, como que eu estou nesse momento? Será que alguma das áreas da minha vida, por exemplo, o meu emocional não está impactando a forma como eu empreendo? E aí a gente traz um e-book para que ela possa entrar lá, baixar, é totalmente gratuito, e ela consegue responder a todas as questões. Trouxe um de presente para você, a gente imprimiu. Que ótimo, obrigada. Porque aí a gente consegue ter clareza, porque se eu não tenho clareza de onde eu estou, que é o meu estado atual, eu não tenho como vislumbrar para onde eu quero ir. E aí, quando eu tenho certeza do que eu estou vivendo, de quem eu sou nesse momento, eu consigo traçar um plano e avançar rumo à empreendedora, rumo à mãe que eu desejo ser. Então, a gente já vai mostrar os cards que vão dar algumas dicas aqui. Mas antes eu quero te perguntar, a maternidade é uma revolução na vida da mulher. Só quem é mãe sabe, né, como que essa mudança de filho, família e filho chorando. Até hoje no programa a gente vai ter uma pediatra, a doutora Luciana Herrero, que vai falar sobre filhos que não dormem. Por que a mulher deveria empreender depois da maternidade? Na verdade, é que muitas usam isso como um gatilho. Por quê? Quando a gente se torna mãe, tem 3 coisas que a gente ressignifica muito fortemente e que são gatilhos. A nossa relação com o tempo. Então, o tempo é uma coisa que a gente começa a observar de uma nova perspectiva. Porque você não tem quase tempo pra nada. Exatamente. Eu brinco até, eu falo assim, gente, nem de tomar banho, muitas vezes. Eu brinco assim, eu falo, o que eu fazia com tanto tempo antes da maternidade, né? Então, quando a gente tem o filho, a gente começa a ser mais focada. Porque eu não posso sair de casa para algo que realmente não vale a pena. E tem um outro ponto dessa questão de tempo que eu começo a ver, eu tenho um referencial. A criança, ela cresce muito de um ano para o outro e você vê as transformações de uma forma muito forte, muito latente. E aí é quando você para e fala assim, peraí, o tempo está passando, o que eu estou fazendo?
E aí, então, essa questão do tempo, a mulher começa a usar o tempo de uma maneira muito mais focada. Porque se ela vai sair de casa, tem que ser para algo que vale a pena. Sei. E aí muitas mães também saem do emprego para cuidar dos seus filhos. Então, tem essa perspectiva da questão de tempo, a flexibilidade que o empreendedorismo traz, que a mulher vislumbra e ela se encanta com essa possibilidade. Mas, na verdade, a questão tempo, ela acaba sendo necessário muito mais um planejamento, ser muito mais organizada, mais disciplina é fundamental. Então a disciplina ela vem junto com esse foco para que realmente possa ter sucesso na maternidade e sucesso nos negócios. Entendi. E tem outros 2 pontos também que com a maternidade ficam muito aflorados. A relação com o dinheiro. Então o dinheiro começa a ter uma nova perspectiva. Aquele dinheiro que eu usava de uma forma muito mais momentânea, rápida. E para você e para você começa a pensar no futuro. E aí, como que vai ser para os estudos do meu filho? Eu começo a me deparar com outros custos que até então eu não tinha a mínima noção. E isso começa a entrar no radar dessa mulher que também ressignifica a sua relação com o mundo. Que ela se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Que mundo eu quero deixar para o meu filho? E aí entra a questão do legado. E muitas vezes vem aí o empreendedorismo. Porque ela quer fazer algo que tenha valor para as pessoas. Porque se ela tem pouco tempo, ela quer fazer algo que tenha significado, que tenha uma contribuição. Vamos ver o primeiro card. 6 dicas para ter sucesso. Oba, vamos lá. O que você estava falando, basicamente, né? O autoconhecimento. Sim, sim. A gente brincou até que são 5 dicas e meia. A meia dica vem no final. Tá. Mas a primeira dica é autoconhecimento. Então, se eu não sei quem eu sou de fato, e aí dentro desse material que a gente está disponibilizando gratuitamente lá no nosso Facebook, ela consegue ter uma... Exatamente, ela consegue ter uma clareza das 12 áreas da vida. Sei. Por quê? Se eu começo a trabalhar muito, coloco metas muito ousadas e megalomaníacas, começa a trazer prejuízo para outras áreas da minha vida. Então eu preciso saber qual é o ponto de equilíbrio para mim. Não existe aí fórmula de bolo. Existe aquilo que é mais apropriado para você. Porque cada mulher tem os seus valores. Então, por exemplo, eu tenho um valor muito forte de crescimento. Eu preciso estar estudando, me desenvolvendo. Isso me traz paixão pela vida, me traz brilho nos olhos. E a questão da maternidade também é um valor. Então eu preciso me conhecer, para que eu possa, depois, nos outros pontos, ter essa perspectiva, abordar cada uma dessas 12 áreas da minha vida. Tem um slide, tem um card em que a gente traz as 12 áreas da vida. Até se vocês quiserem colocar. Tá. Olha, então só vou falar desses daqui. Perfeito. Então, o autoconhecimento, os propósitos, saber o que você quer, os valores que você quer desenvolver e o que você quer para o seu filho e para você. Metas, então eu vou chegar lá, como eu vou chegar. Agenda semanal, que você falou que é importante você ter o planejamento, porque o tempo também para uma mãe de repente, pum, acabou, de repente acabou. Então... E porque a gente doa muito o nosso tempo. E se a gente não tem uma agenda semanal em que eu contemple todas as áreas da minha vida, que eu vi lá no autoconhecimento, eu me sinto no final do dia frustrada, porque eu fiz, mas eu não estou me alimentando. E às vezes não fez nada pra você, né? Exato. E esse caderninho Eu Me Amo, que tá ali, ó? Que caderninho Eu Me Amo é esse? Eu acho isso uma delícia. Por quê? Chegou o final do dia, aí você já tá lá cansada, e aí você pensa assim, nossa, mas será que esse dia eu fiz algo? E aí você para pra pensar nesse momento. Quais as atividades que você fez que realmente valeram a pena? Quais os ganhos? Desde um sorriso. Por exemplo, a Cida, super atenciosa quando a gente chega aqui. Olha aí, Cidinha arrasando aqui, que trabalha com a gente. Sim, tudo isso, esse sorriso, esse carinho, essa forma calorosa, a gentileza do pessoal que nos acompanhou até aqui para vir para os estúdios. Então, tudo isso faz a diferença. E eu começo a colocar os ganhos que eu tive. Desde pequenos detalhes, essas pequenas gentilezas, como também as grandes coisas. Ah, fechei um novo contrato, fechei uma nova parceria. Eu levo tudo isso para o meu caderninho de ganhos. Por quê? Os últimos pensamentos que eu tive ao anoitecer são os primeiros pensamentos que eu tenho no amanhecer. Então,
Tem estudos, tem várias abordagens de neurociência e tudo mais que explicam isso. Então, eu começo a treinar a minha mente para o positivo. Porque da mesma forma que o meu corpo se vicia na química da tristeza, na melancolia... Vai se viciar no positivo. Vai se viciar, exatamente, na alegria. Números de motivos para empreender. Vamos colocar aqui na tela. Olha lá, números de motivos. 34%. Trabalhar com o que eu gosto. Realizar um sonho. Sim, 13... o número aqui que eu acho que assim, é bem significativo é que 9% apenas das mulheres que começam a empreender vislumbram uma boa oportunidade de negócios. E aí eu chamo atenção para a real motivação que eu quero empreender. Porque se eu começo um negócio com uma perspectiva já de que é só pela comodidade ou só pela facilidade de tempo, eu não começo com o alinhamento certo para que o meu negócio possa crescer. E todo negócio, ele precisa ter um crescimento lucrativo, senão ele não sobrevive. E a gente vê muito isso nos grupos de mães que começam a empreender. A questão, por exemplo, da permuta, a troca. Então eu troco esse serviço com essa mulher, troco com essa outra. E quando eu vejo, a carteira dessa empreendedora, ela está baseada única e exclusivamente nessas permutas. E aí ela não consegue pagar fornecedor, ela não consegue crescer a estrutura, fazer com que a estrutura dela cresça. Você acha que a mulher tem problema com dinheiro? Fala que as mulheres, elas coordenam e elas administram melhor que os homens o dinheiro. Mas por que algumas coisas são tão difíceis? O administrar, eu também acho que a mulher administra muito bem. O dinheiro da feira, o dinheiro do supermercado, o dinheiro da casa. Sim. Mas você acha que pro negócio ainda, alguma estatística fala isso? É. Não tem uma estatística específica que fale sobre isso. Mas aí entra a questão de crenças de merecimento. Tem assim, se você for olhar para a pirâmide do indivíduo, tem as crenças de identidade, as crenças de capacidade e a crença de merecimento, que é ter o sucesso, que é ter dinheiro, que é ter uma boa lucratividade. Né? Então não ter um negócio somente para subsistência, só para sobreviver, que é ter um negócio realmente com uma perspectiva de lucratividade. E aí quando a gente olha para essas perspectivas de eu posso ir ao banco, buscar um investimento para o meu negócio crescer em escala, ganhar escala. E aí que entra a questão que pega muito para as mulheres, que são essas crenças. Porque se eu não acredito que eu tenho essa capacidade e que eu mereça, de fato, ter dinheiro em abundância, e não tem nada de errado nisso, eu começo a me sabotar. Quando eu tenho essas crenças baixas, digamos assim, eu nem vou para aquela reunião porque acho que aquilo não é para mim. E eu já me saboto antes mesmo. E você acha que acontece mais com a mulher do que com o homem? Sim. É engraçado, né? Essa coisa do valor do dinheiro. E porque quando a gente fala em maternidade, as pessoas já imaginam uma coisa casta, uma figura intocável. E aí, dentro desse olhar, a mulher não pode ganhar dinheiro. A mãe não pode, mas a empresária pode, a empreendedora pode. Né? Então, a gente separar esses papéis para que eu possa, sim, ser uma empreendedora, eu possa ousar, eu possa buscar reuniões que vão além daquilo que eu havia vislumbrado. E quando, por exemplo, eu esses dias gravei um videozinho compartilhando uma das minhas experiências com o empreendedorismo. E quando a gente às vezes coloca alguma certeza demais, eu já sou muito boa nisso, ou eu já desenvolvo isso muito bem, eu me limito também. Porque aí eu não busco cursos para me aprimorar, eu não busco ter uma mentoria de pessoas que possam me levar para um outro patamar. E aí essas certezas que a gente às vezes traz, porque mãe não tem tempo, essas definições assim, que às vezes a gente traz de fora, às vezes a gente já tem esse discurso meio pronto, isso realmente sabota e faz com que a gente não tenha uma performance nos negócios como poderia se ter. Com certeza. Bom, a maternidade pode ser o gatilho para ressignificar. Vamos ao próximo card. Isso, aquilo que a gente estava comentando. Então, a questão do tempo, ele ressignifica realmente a questão do tempo, que aí eu começo a ter mais foco, eu começo a ter uma agenda programada para que eu funcione de uma maneira apropriada, inclusive com aquela dica e meia, é tempo para a maternidade, porque se isso é um valor para mim, eu preciso que eu tenha uma maternidade de presença, que realmente me alimente. E aí sim eu possa empreender ainda com mais convicção, ainda com mais empenho, porque eu tenho as motivações nos meus valores para fazer isso acontecer. Dinheiro e prosperidade.
e visão de mundo, legado, que a gente estava falando no começo da entrevista, né? Exato. Deixa eu ver o próximo, são as 12 áreas a que você pediu, as 12 áreas da vida. Vamos lá. Isso aqui é muito legal para a gente tomar consciência e ir acompanhando a evolução que a gente tem ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente passa aqui por alguns desses pilares. O pilar espiritual, independentemente da religião, a pessoa vai falar da relação dela com Deus, como que ela está conectada, se ela E aí tem você vai dar uma nota, é isso? Exatamente. De 1 a 10? Deixa uma tela pra gente ver como que vai ser. Você pode copiar aí na sua casa, até se você tiver essa imagem, eu vou colocar no Facebook do Manhã Leve. Então a pessoa faz esse círculo e vê todos os pontos dela, é isso? Espiritual, pais e filhos, conjugal, maternidade, amizades, corpo e saúde, doação, intelectual, financeiro, profissional, emocional e feminino. Vai dar os pontos. E aí, como que você avalia? Quando você tá, assim, mais baixo em um, aí é esse que você tem que trabalhar? Aí quando a gente vai dar as notas, por exemplo, na minha relação com os meus pais e os meus irmãos, como estão? Aí eu coloco ali a nota, por exemplo, foi a nota 5. Essa é uma nota, aí a gente pode até disponibilizar, que é o material do e-book, a gente pode disponibilizar porque é um pilar crítico. Quando o nosso pilar está ali abaixo de 6, as nossas notas, são pilares críticos ou muito críticos. O que isso significa? Significa que essa área começa a comprometer outras áreas da vida. Então, por exemplo, se eu não estou profissionalmente, vamos dizer aqui, profissionalmente feliz, eu começo a não me empenhar como poderia, deixo entrar todo e qualquer outro compromisso, porque aquilo não está realmente sendo prazeroso, começa a impactar no meu financeiro. O meu financeiro mais baixo, eu começo a ter problemas para pagar as contas, sem como ter como pagar as contas. No financeiro, começa a impactar o emocional. Aí eu começo a ficar ansiosa, começo a ficar angustiada e vai encolhendo. É como se a vida começasse a encolher. E aí começa a afetar a saúde, porque o sono já não é o mesmo. Então, é um termômetro muito claro do que eu preciso trabalhar. Então, aquelas notas que estão mais baixas, a minha sugestão é que comece pelos 3 principais pilares, os que estão com as notas mais baixas. E aí, já hoje, a minha dica é... Hoje, gente, não é amanhã, não. Tomar uma decisão para cada um desses pilares. Tomar uma decisão pode ser uma pequena ação, como, por exemplo, jogar todos os gastos da família numa planilha, fazer o planejamento familiar. Pode ser uma decisão. Como também alguma coisa maior, eu vou marcar uma reunião com determinada pessoa, ou eu vou estabelecer uma agenda semanal com tempo para o meu filho, com tempo para encontrar uma amiga, com tempo para fazer alguma coisa que seja prazerosa para mim, e eu vou fazer isso. Então, tomar decisão é fundamental. E ela pode ser tanto uma pequena quanto uma grande. E aí precisa colocar dia e horário, que isso vai ser feito, porque senão a gente vai levando assim que possível eu vou fazer. Não, já coloca dia e horário para que essa decisão possa ser cumprida e você começar a mostrar para você mesma esse compromisso de fazer diferente, de começar novos passos. Então vamos começar, venham aqui, vem pra cá, Meire, vou colocar tudo que eu aprendi que você falou, tá? Tá. Então, vou colocar aqui no quadro, atenção, decisão, hoje, é isso? Isso. / agora, você vai pensar o que você quer da sua vida e aí você vai decidir. Exato. Aí você vai passar por um planejamento, é isso? Isso. Para fazer esse planejamento, é importantíssimo o quê? Agenda. Que você tenha uma visão. Aqui a gente traçou, por exemplo, o seu estado atual. E aí, para onde eu quero ir? Quais são os seus sonhos? O que você tem hoje, pode ser? Hoje e o que você quer. É isso? Isso. O futuro. Isso. Porque aí é ligando o hoje com o futuro que vai ser esse seu planejamento. Então é aqui que você vai trabalhar. Exatamente. Esse vai ser o X. Exatamente. É esse planejamento aqui que vai fazer toda a diferença. Para o futuro, aí eu tenho algumas dicas para fazer a meta. Tá, então meta, me fala. Essa meta, ela precisa ser específica. Como assim? Me dá um exemplo. Vamos lá. Eu quero
emagrecer. Seria uma meta genérica. Ou eu quero viajar, eu quero ir para a Europa. Tá, tem que ser, eu quero viajar para tal lugar em tal época. Eu quero viajar para Tóquio no com dia... todos os dados, então. No dia 18 de julho, às Dados concretos, é isso? Exato, tem que ser específico. Tá, e tem que ser... Quero emagrecer em 3 meses, 10 quilos e vou trabalhar... E aí você já coloca, então, estou, você já coloca no presente, tá? Isso é uma dica bem importante. Já coloca no presente a sua meta, não no futuro. Então, para você já começar a conviver com ela. É o que a gente falou aqui. Exato. Hoje, agora. Então, peso 56 quilos, uso manequim 38, já vai descrevendo tudo que você quer para a meta. Isso escrito? Escrito, sim. Muito bem lembrado. No papel, no computador, no quê? Pode ser escrito no papel ou no computador, mas é ou importante que você tenha acesso. Tá. Que ela não se transforme naquela listinha de começo de ano que a gente guarda no guarda-roupa. Certo. E só vai ver no outro ano. A meta é algo para a gente acompanhar continuamente. Assim, o mais interessante é que no final de cada mês eu consiga preencher, como se fosse um painelzinho, eu vou preenchendo quantos % eu fui avançando nessa meta. Para que eu possa ver e ter a assertividade de que cada ação dessa que eu estou fazendo, eu estou cumprindo e fazendo chegar ao 100% da minha meta. Então, dica número 1, especificidade, específica meta. Colocar no presente. O que mais, Meire? Que essa meta seja, que você esteja no controle. Então, não colocar meta, por exemplo, para o marido, para os filhos. Você tem que estar no controle, você tem que ser capaz de agir. É aquela pessoa que fala assim, mas em casa eles cozinham só coisa gordurosa. Aí eu não vou conseguir emagrecer, por exemplo, né? A gente está falando de emagrecimento. Você no controle. Isso. Tem essa coisa de não ser vítima? Assim, porque não dá por causa disso, porque não dá pra... não ser vítima é importante? Fundamental. Esse é o caminho que a gente faz em todo o nosso trabalho. Sair do papel de vítima para ser vencedora aprendiz. Sei. Porque ser vencedora aprendiz significa que todos os dias você está aprendendo, está se permitindo crescer, mas você tem vitórias. Você é uma pessoa que vai lá, coloca uma meta e você alcança. E isso se torna um estilo de vida. Porque todos os dias você se habitua a tomar decisão. Tá. Porque tem uma coisa que quando a pessoa fala assim, eu não vou querer opinar sobre isso. A omissão também é uma decisão. E aí, as nossas vidas seguem um caminho, o curso que as outras pessoas definem. Então, sair da vítima e se tornar um agente, pode ser? O agente no controle da sua vida. Agente no controle. O que mais que a gente pode colocar aqui? Que seja uma meta positiva. Porque quando eu falo, não pense em... Tem gente que põe meta negativa para a vida? É a forma de escrever. Não, ela quer o resultado positivo, mas a forma como ela escreve é negativo. Então, não quero engordar mais esse ano. Tá, o não pode. Eu quero emagrecer. Tá. Eu estou pesando XYZ. Sem negatividade. Exato, porque o cérebro não entende o não. Ele corta o não e a imagem que fica é a imagem da gordura, é a imagem da briga em casa. Então, você tem que trazer palavras positivas. Isso é uma virada de mentalidade, realmente. Bom, eu acho que aqui, e junto com os cards que a gente mostrou, e junto com a sua entrevista, dá para dar uma revolucionada na sua vida. Você mãe ou você não mãe? O que a Meire estava falando é que a maternidade realmente é um gatilho, tanto que eu já ouvi, eu não vi dados sobre isso, mas que quando a pessoa tem um filho, a mulher tem um filho, ela se torna muito mais produtiva, porque ela tem um motivo. Não sei se isso é verdade, assim, mas... E é tão próxima essa questão do empreendedorismo e da maternidade, que hoje no Brasil nós somos 7,9 milhões de empreendedoras. Desses, 75% são mães. Desse percentual. 75? Então, nossa, a maioria. A maioria das muito mais da metade, 75%. Exatamente. 3/4. É impressionante. Por isso, mamães, vamos lá, porque a gente chega lá. Deixa eu dar os seus contatos aqui. A Mary Elin Albuquerque, Master Coach, palestrante. Os contatos www
todasemuma.com.br. Só tem o site e tem o Facebook. Tem o Facebook, Todas em Uma Coaching. Tá. E tem o Instagram também, que é o todas.em.uma. Todas.em.uma. Tá bom. Tem e o dicas contato todos os através dias. do telefone para palestras e se quiser marcar uma reunião com você Sim. e tudo. E não precisa ser só mulher, pode ser os homens também, que a Sim. nossa pauta falou de mulher. 0 operadora 11 2769 7756. É isso aí, adorei te conhecer. Muito bom. Obrigada, muito Obrigada prazer. a você. Olha, eu gosto sempre de mostrar para as mulheres e pessoas que estão assistindo que é possível. E você tem técnica e sabe como fazer isso. Exato. É isso aí, muito obrigada, querida. Obrigada a você. Você vê que o nosso programa sempre está ligado e querendo a sua evolução. Então não é só a informação, é a informação bem colocada que vai te ajudar a crescer na vida, crescer como ser humano.